noite, Cláudia. Boa Bem-vinda ao noite, Mamãe Tá linda. Lendo. Boa noite. Ai, obrigada pelo convite. E eu adoro esse nome, porque é o que eu mais falo na minha vida. Mamãe tá Ah, lendo. então, por um acaso, o nome é por causa É por disso. causa disso. Sim. Legal. E aí? Conta um pouquinho pra gente começar a babação. Eu estou me controlando. Super chat. Falamos sobre o quê? Tudo, Quem é né? a Cláudia? Fala um pouco de Ai, que bom. você. Ai, gente, putz, quando eu começo eu não paro. Mas eu vou resumir. Eu moro em Santos com a minha família, os meus 3 filhos, minha cobra, meu gato, meu marido. E deixa eu ver, eu escrevo thrillers de suspense. Nem sempre foi assim. Eu comecei, poucas pessoas sabem, escrevendo dramas eróticos, assim. Eu não vou falar que são péssimos, mas mais ou menos, né? E aí, puta, me veio uma história louca na cabeça. Eu falei, eu vou escrever um suspense, porque, tipo, foda-se o mundo Pode falar, e, pode falar. e Mamãe fala posso, tá bom. palavrão. E aí eu escrevi e, tipo, deu certo. As pessoas começaram a ler, gostaram, graças a Deus. E, putz, aí eu fui para a editora Império, eu publiquei 2 livros lá, que é o Educate, e o Matine com o Diabo. Depois eu publiquei um livro de não ficção pela editora Lendária, pedido deles, que é o Santa Adrenalina, que esgotou também, graças a Deus. E a segunda edição dele sai, eu acho que em novembro. Foi o que a editora me falou. E aí agora eu voltei para o mercado independente. Já falei muito sobre os motivos, então, enfim, não vou entrar muito nisso, mas foi uma decisão muito boa que eu tomei, maravilhosa. Nossa, estou muito feliz com isso. Eu só tenho, acabei de abrir a última caixa do Inferno no Ártico, só tenho mais 34 exemplares dele. E o nosso tá garantido. Vendeu tudo. Nosso tá garantido graças ao Monomito. Isso aí. Ai, que bom. Eu vou fazer uma promoção de Halloween dele em breve, que eu vou anunciar semana que vem, para esgotar esses que sobraram. E, putz, gente, é isso. Não, vou te Não, falar. e eu sou presidente da ABEST. Tem a ABEST também, que é Sim, muito importante, né? sim. Que é a associação, e a gente está completando, a gente completou em fevereiro, em setembro, um ano de existência, mas operando assim, né, aceitando, assim, funcionando, a gente tem 10 meses de vida e tá incrível. E tá tudo que a gente propôs com essa loucura dessa associação, tá dando certo, que era, putz, unir os escritores, porque Sim. era, nossa, que mercado desgraçado, né? E para que mentir, né? E unir a galera e tomar. Sabe aquela vibe de amizade, de comunidade? E a gente tem muito isso no WhatsApp, na verdade. O pessoal desabafa muito, conta história pessoal, conta história de terror e pede ajuda. Eu preciso de alguém para betar esse conto de eu mandar para Antologia X. E o pessoal entra e fala, putz, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Então é uma vibe muito legal lá dentro, muito legal mesmo. Então eu tô apaixonada. Quem falou para nós a primeira vez da Best e de você, inclusive, foi a nossa primeira live, que foi com o Vitor Bonini. Foi ele que deu o seu Ele é um nome. fofo. Ele é o galã da Best. Ele se empolgou na nossa live aqui, foi muito legal, foi muito bacana. Que lindo. Ele ajudou a fundar a associação. E o Vitor, ele é um cara super ocupado, então às vezes ele não consegue participar tanto quanto ele gostaria, mas o que a gente pede para ele sabe, abre os braços, assim, ele fala, ele abraça muito e já vi ele defendendo a gente, sabe, demais e Ele puta, parece ter muita é paixão, né? fantástico. Muita Sim. paixão pelo que ele faz. Eu acho que isso aí também é o que te move, né, Cláudia? Eu dei uma, agora o termo, stalkeada. Ai, que delícia! Não, porque olha só, eu vou falar assim por mim. Eu sou a leitora do Mamãe Tá Lendo de suspenses, policiais e afins. Todas as minhas fotos têm sangue. Tirando a do enterro dos ossos, que eu falei assim, não vou botar sangue nessa foto,
Todas têm sangue. Eu gosto muito do gênero. E vou confessar para você que, como eu já falei para os outros, pelo menos eu acho que a Bianca também já falou isso, eu sempre tive muito preconceito. Na verdade, a literatura nacional para mim era José de Alencar, Machado de Assis Alta e literatura, CFMI. né? Acabou, entendeu? Sim, para Então, mim assim, também. toda a minha leitura, desde muito jovem, que eu comecei com Agatha Christie, meu primeiro livro foi Um Crime Adormecido, que foi minha base, daí para frente foi só suspense praticamente. E sempre lendo os autores internacionais. Tá? Inclusive trouxe uma aqui, mas depois eu vou mostrar que eu vi que você curte pra caramba também. E aí quando a gente começou a querer na Bienal, né? Falei, pô, vamos começar a olhar os autores nacionais. Foi. Não foi? A gente eu já tinha lido Soraya. Pô, vamos começar a dar uma olhada com mais cuidado. E a Bienal foi o nosso ponto de virada, né? Foi. Eu já tinha começado com uns romances Já um tinha pouquinho começado, antes. A Samantha Voltz e tudo. a Meyer. Aí eu falei, vamos aproveitar a Bienal. É. Vamos, o máximo de dias que a gente conseguir, vamos tentar encontrar os autores, vamos tentar esse contato, essa proximidade. Pô, já tem a facilidade da língua, né? Sim. Sim. E aí foi... E aí a gente encontrou o Bonini. No dia que a gente foi lá também para ver o Charlie Donley, né? Donley, sei lá, que até hoje eu não aprendi a falar. Também não sei como se pronuncia. Eu acho que é Donley, mas eu chamo de Donley, sei lá, enfim. E aí o Bonini foi um fofo com a gente trocou contatos. E aí quando ele fez a live com a gente, ele falou assim, peraí, mas tem um monte de autor nacional de suspense. Ele começou a falar. Aí ele falou seu nome, e a gente depois foi anotando, né? Bianca anotou. Bianca, passa aí. E a gente começou a tentar comprar, a tentar achar esses livros. E aí foi pipocando outra live. E aí eu peguei não consegui comprar nenhum livro físico seu em lugar nenhum. Falei, Bianca, não é tá possível. foda. Tá mesmo. Cara, fui na Saraiva daqui, na Saraiva de lá, na Cultura. Falei, gente, que pessoa na Saraiva, né? então, é o que nunca teve. Na época de lançamentos, vai muito para Cultura e FENAC. FENAC sempre tem. Mas Saraiva, jamais. Aí fomos na Cultura da Paulista. Pessoal totalmente despreparado, não só de não ter o seu livro, mas foi interessante assim que eles não sabiam nem dizer quem eram os autores nacionais tinha assim, literatura nacional, Machado de Assis, José de Alencar, não sei o quê. Tá, cadê os livros do pessoal contemporâneo? Modernos. Não tem. Exato. Como assim não tem? Aí eu fui, se tiver, tá em literatura estrangeira. Eu falei, mas é nacional a literatura. E aí não achei um único livro. Foi assim, bom, aí comprei o Kindle, né? Comprei lá, já tinha o Kindle, comprei teu livro no Kindle. E aí aconteceu. Aí o momento tietar, gente. Pirou. Ela pirou, Cláudia. Eu escrevi a resenha no avião pra Bianca assim, pelo amor de Deus. Sem brincadeira. E aí eu vou te mostrar uma autora aqui que é uma referência pra mim, que eu acho que você também curte, aliás, eu sei que você curte, e que eu vou te falar muito honestamente. Tá no mesmo patamar. Fácil. Que isso, não. Não, putz, é que você não criou a doutora Keis Capeta, mas fora isso... Então, Eu literário, né? Eu tô lisonjeada. Eu acho que as mulheres... Cara, doa quem doer, eu vou falar. Eu acho que as mulheres escrevem thrillers muito melhor do que os homens. Né? É lógico que eu não tô falando que qualquer mulher escreve melhor do que qualquer homem, né? Mas, no geral, o gênero... E vocês estão... Esse negócio que você falou da Saraiva, isso é muito real, né? A gente tem essa imagem de... literatura nacional são os clássicos nacionais. Sim. E as pessoas não entendem que existe literatura de gênero moderna nacional sendo feita. De altíssima qualidade. E é essa literatura que vai fazer o pessoal gostar de ler. É essa literatura que vai formar leitores. A gente não vai formar leitor com Dom Casmurro. Porque senão todo mundo seria leitor. A gente não estaria nessa puta crise. A gente não teria os problemas que a gente tem no mercado. Porque todo mundo foi obrigado a ler esses clássicos quando estavam na escola. Sim. E a maior diferença que eu sinto de um colégio americano, que eu tive o privilégio de estudar fora do Brasil e não nos Estados Unidos. Porque também lá, hoje em dia, o ensino público não tá lá, grandes coisas. Mas eu estudei num colégio particular, americano.
no Oriente Médio, e a literatura que a gente era obrigado a ler na aula de literatura era outra coisa. Era a Mão do Macaco, que influenciou o Stephen King a escrever O Cemitério, por exemplo. Caramba. É um clássico, mas é um clássico de terror, Sim. né? Putz, ai não, é tanto livro, é tanto livro. Ao Mestre com Carinho, eu li Nossa, adoro. naquela época. Puta livro. O Senhor das Moscas, o Apanhador no Campo de Centeio. Esses são os clássicos que nós éramos obrigados a ler. Então, eu com 14 anos, eu era uma leitora louca. Eu pegava emprestado na biblioteca 4, 5 livros de uma vez, devolvia tudo, pegava mais 4 ou 5, porque esses clássicos que eles obrigavam a gente a ler, que a gente, imagina, lia e depois ia pra Adorava. filme ainda. A gente assistia filme comendo pipoca depois sobre, né? Mas enfim, puta, é uma experiência muito gostosa com a literatura. Eu lembro que meu professor apagava a luz e ele fazia a gente sentar no chão num círculo e ele lia pra gente. E ele leu o primeiro conto de horror que, quando eu ouvi, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Isso é a maior arte do mundo, que foi do Roald Dahl, que até hoje é um dos meus escritores preferidos de todos os tempos. Ele é muito pouco conhecido no Brasil, não sei por quê, porque ele é o Ziraldo americano. Quer dizer, tô falando em termos da fama, né? Porque ele escreveu Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, Convenção de Bruxas, todos esses, The Big Friendly Giant, que foi feito agora pelo Spielberg também, mas eu não lembro o nome. Meu gigante, não sei o que, amigo gigante, alguma coisa assim. E eu sei que ele também escreve contos de horror e suspense bizarríssimos para adultos. O conto que eu até hoje mais amo se chama A Senhoria, e ele leu na luz, tipo, com as luzes apagadas. Alguém tá falando que fez a mesma coisa com os alunos aqui nos comentários. E eu lembro que ele contou de um jeito que eu fiquei tão apavorada. Eu falei, cara, como pode alguém juntar palavras do dia a dia, que a gente usa o tempo todo, e consegue fazer a gente sentir esse medo Se transportar, com né? palavra? Cara, isso é incrível. E aí, até hoje, é meu conto preferido de terror. Então, assim, puta, eu dei toda essa volta pra falar o quê? Pra falar Pra das gente ter mulheres. autor nacional. Isso. E as mulheres agora, é o primeiro gênero onde, pela primeira vez na história, os homens estão assinando os livros com pseudônimos femininos para vender mais. É o único Caramba. gênero, é thriller. Aí alguém vai chegar e falar, mas tem o exemplo de um cara que fez. Eu tô falando como tendência, né? No mercado americano, os homens já estão assinando com. 3 anos atrás, ninguém faria isso. Nem a J.K. Rowling, com todo o poder dela, bilionária, influente pra caramba, conseguiu se desvencilhar dessa coisa da mulher e tal, do preconceito. Então, ela assinou como Robert Galbraith, né? É Galbraith, né? E não, a coisa mudou tão rápido. E eu tenho aí minha tendência a achar que isso deu essa. Já era um movimento, mas isso deu aquela guinada com a Gillian Flynn, da Garota Exemplar. Sim. Ela chegou chutando a porta, assim. Não, objetos né? cortantes Sabe que eu não curto muito objetos cortantes? Cara, Por incrível que pareça, eu curto Garota Exemplar. Mas eu achei perturbador. Achei muito. Sim, sim, exatamente. A honestidade. Eu gostei. Assim, eu fiz até uma resenha recentemente, mas é um livro que mexe contigo. Mexe. Eu tentei até ver a Porque é série, não gostei. brutalmente honesto Nossa. e podre. E as pessoas são podres. Então, isso. Incrível. Eu amo. E ela faz isso muito bem. Sim. E ela inaugurou o thriller doméstico, né? Que Sim. a tendência lá é chamar de domestic noir e aqui thriller doméstico. Mas, cara, ela inventou o subgênero. Então, que tem a figura... sempre o crime, aquela coisa, o podre dentro do lar. E a figura central da mulher como aquela coisa que quebra aqueles paradigmas ridículos de mãe prestadora, virginal, que ama e acolhe todo mundo, né? Legal, então ela começou... que tinha esse subgênero. Bacana.
É um subgênero que tá em alta agora. Agora o que tá pegando é Domestic Noir, assim. Olha só. Lá fora e aqui. Todos esses garota, né? A garota no trem, garota exemplar, a Isso. garota no gelo, a garota não sei o Garota do quê. Gelo. Né, eles entram no que eles chamam de girl books, né? Que inauguraram esse subgênero. E então eu acho que as mulheres que estão escrevendo thrillers estão bem. Porque eu acho que a mulher consegue escrever sobre homens melhor do que os homens escrevem sobre as mulheres, Nós somos mais né? complexas, né? Nós somos. Eu acho que isso já muda E, muito. exato, e Engraçado, sim, sim. esse E negócio eu que a gente está acho. falando, por exemplo, da personagem da Patrícia Cornell, que é a principal, que é a Kay Scarpetta, assim, eu acompanho desde o início como ela vem mudando as características e construindo a personagem, a gente meio que vem acompanhando, né? Eu acho que só uma mulher é capaz de fazer isso. Dar essa complexidade para um personagem. Sim, sim, porque a nossa referência de homem, a gente sempre viu todas as facetas dos homens. Porque os homens adoram explorar isso nos filmes, nos livros, na arte, na puta que pariu. Mas as mulheres não podiam mostrar esse lado ruim, não sei o quê. Uma coisa que eu gosto muito no Orange is the New Black é que ele mostra mulheres reais. Aquelas mulheres fazendo fila para tomar banho são corpos reais, Sim. né? Então, é a primeira vez que eu via isso na televisão. Eu falava, olha isso! Essa mulher, sabe? Essa mulher é mais cheinha, essa mulher tem peitos minúsculos, essa mulher tem peitos gigantes, essa mulher... E o cabelo, e a olheira, e as espinhas, sabe? Assim, Sim. e não Na só verdade, isso, muito mas crua. isso, como nós realmente somos, e não como os homens queriam que nós fôssemos, né? Então eu acho que a literatura, o thriller, ele faz isso muito bem. Né, dessas mulheres novas, elas estão começando a mostrar as facetas das mulheres que assim, que ninguém queria mostrar antes. O lado, porra, nós somos humanas também. Nós cometemos erros e somos malvadas e nos vingamos de maridos traidores. Somos mulheres de fases, afinal. Isso. Sim, e porra, e não naquela coisa estereotipada, da histérica, da louca, da ciumenta. Não, A cara. gente tem todas as Sabe? facetas, né? Sim, vamos explorar isso. E as Isso. mulheres começaram a fazer isso muito bem. Então, às vezes, eu leio um thriller escrito por um homem e eu falo, meu, mas não é assim que nós somos. Nós não somos assim. A gente não tira a roupa e fica andando na casa pelada. E a gente não pega o travesseiro e bate nas nossas amigas com o travesseiro. Adorei. Porra! A gente, porra, chama a amiga pra ir em casa pra encher a cara, pra falar mal da gente, dos outros. São os sonhos eróticos dos homens, achar que a gente faz isso. Sim, exatamente. Que toda mulher tá aqui sempre sexual. Ou aquela que nasceu, a ingênua sexy. Né? Que eles chamam de Born Sexy Yesterday. Que é um estereótipo. E a Gillian Flynn fala no Garota Exemplar, tem um trecho que ela nem ia colocar no livro, era um exercício de escrita, que é aquele discurso da Amy sobre a cool girl, né? A garota, eu não lembro como ela usa em português, a garota... Ai, meu Deus! É bem no meio do livro que ela faz um discurso sobre a mulher que quer aquela que os homens querem. Então ela come tudo, mas ela é magra. Magra. Ela topa tudo. Ela gosta de tudo, assiste futebol americano com ele. Mas, sabe assim, aquele estereótipo e como a gente tenta se encaixar nessa cool girl. Impressionante. E É isso mesmo. quando eu li esse discurso, cara, esse trecho, cara, foi como se alguém estivesse me dando um monte de tapas. Pá, pá, pá. Falei, cara, quantas vezes eu tentei ser essa mulher? Sim. Exato. Né? A cobrança é muito grande. Cara, é né? assustador, assim. E aí, falando E ela colocou no coisa livro. da cobrança, eu tô lembrando de você, agora do projeto da Monomito, de você falar, vou pedir para você falar um pouquinho, porque você tá falando o tempo todo, poxa, eu admiro muito a Anna Catherine Green, porque ela, poxa, ela escreveu, ela foi a pioneira
e ainda criou 3 filhos, que é o que você tem, né? Você cria 3 filhos. E ainda mais, numa época totalmente diferente da nossa, Sim. né? Como é que Sim, tá sim. esse projeto? Conta um pouquinho pra gente. O que você pode contar também, né? Ah, tá sendo um sonho, mas é uma responsabilidade muito louca, né? Porque eu sinto que eu preciso fazer jus a essa mulher e fazer justiça e não. Como é que Que você frio na soube barriga. dela? Como é que você chegou Cara, nela? foi pelo Face. Eu tô lá no Face e como eu acho que é aquela coisa de algoritmo, né? É, tudo que é de feminismo, não sei o que, eu recebo. Fica caindo lá na minha timeline. E eu vi um artigo sobre ela. E eu fiquei com uma vergonha, cara. Eu falei, como é que eu posso ser uma escritora de suspense e não fazer a mínima ideia? E não Quem é sabia essa dela. mulher? Sim. Eu sou uma anta, aí eu me odiei. Aí eu falei, não, eu vou, eu vou. Se eu não me engano, foi a Ana Paula Laus, do Literatura Policial, que compartilhou. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Eu falei, cliquei em cima e tinha uma entrevista com uma mulher que é expert, né, na Catherine Green, falando sobre ela, e ela falou que ninguém, que pra gente não se sentir Culpado de não mal conhecer, né? por não conhecê-la, porque ninguém conhece. E aí eu falei, caramba, tipo, como é possível assim? E aí lógico, não é novidade, né? Quanto mais a gente investiga a história, a gente vê que mulheres fizeram coisas inacreditáveis e, Sim. sabe, a gente não fica sabendo sobre isso. E aí eu falei, não, vou dar uma investigada, comecei a ler. E eu falei, cara, o que ela fez não foi uma coisa pequena. O que algumas pessoas argumentam e falam assim, mas ela não foi a primeira a escrever romance policial. Quem foi a Meta Victoria Fuller. Sim, mas o policial, tal como conhecemos o policial hoje, com as características que todas essas pessoas que a gente está falando até hoje seguem, a cartilha foi ela que inventou, né? Entre essas coisas está a questão de usar a ciência forense como auxílio na investigação de um crime. Não existia isso antes. Quando você lê logo no comecinho, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo capítulo do livro dela, The Leavenworth Case, que a gente vai publicar como O Crime da Quinta Avenida, já fala de trajetória de bala. Caramba. O cara devia estar com a cabeça abaixada porque a bala entrou aqui. Cara, 140 anos atrás. Sensacional. Né? Sensacional. A coisa Bonini. que a Você gente é culpado, ama. hein, Bonini? Olha ele aí, ó. Que lindo, ele tá aí. A gente falou tão bem de você no comecinho. Entendeu? Verdade. E aquela coisa que a gente gosta dos livros da Christie, né? Da gente querer decifrar o enigma antes do detetive. Ela dá oportunidade pra gente. Quem inventou isso? Anna Catherine Green. As pistas E os livros dela. Né? Aquelas coisas pra te desvirtuar do... Cláudia, a gente está lisonjeada de estar participando do projeto como parceiro de vocês. Ai, gente, olha, eu tô grata a vocês, porque sem esse apoio de blogueiros, sem esse apoio de apaixonados por literatura, a gente não consegue um projeto desse. É um projeto colaborativo, é um projeto que para todo mundo participar. O resgate não é nosso, o resgate é de todo mundo. Nossa, né? A gente entra lá para ver como é que tá o financiamento, a gente fica, a gente ficou acompanhando. Eu fico direto. Eu tô almoçando, eu clico lá. Eu tô fazendo não sei o que, eu clico lá. Direto. E tá chegando, tá em 42, né? E, cara, a gente tem novidades amanhã. Opa! Amanhã a gente ganhou um presente. Na verdade, a gente ganhou vários presentes. Algumas pessoas realmente apoiaram com valores altos e ajudaram muito a gente. E, quer dizer, todo mundo, lógico, mas algumas pessoas ajudaram a dar essa guinada logo no começo. E essa guinada é importante, porque algumas pessoas, elas sentem que elas precisam sentir firmeza no projeto antes de contribuir. Então, esse começo forte mostra para as pessoas, cara, a gente tá junto,
O coletivo está fazendo isso. E vale a pena você entrar nessa. Então, esse começo forte é muito importante. Então, as pessoas ajudaram muito. E amanhã a gente vai ter uma novidade, porque a gente ganhou um presentão. E é um presente que eu amo, porque a gente vai poder repassar para os escritores que Já apoiaram o lancei lá projeto. nos stories. A gente tá E aí amanhã. E aí vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E várias surpresas. Até o fim do projeto a gente tem bastante coisa legal. Hoje eu tô fazendo um negócio do jogo, né? Do Você Detetive. Hoje eu fiz mais de 70 envelopes com a carta criptografada que a gente vai mandar. Que legal! Dá um trabalho do caramba. A gente ama fazer isso. Eu e a Adriana, as pessoas falam assim, nossa, você tá sempre correndo, você tá sempre estressada. Mas a gente gosta disso. Eu quero estar sempre estressada, caramba. Senão eu diria não para os projetos. A gente E aí, quando já eu garantiu o teu livro também, o Inferno no Ah, Ártico, sim. graças ao projeto, porque a gente Falei, também eu não preciso- acha. Não acho lugar. Ai, vocês compraram aquela recompensa que ele vem, né? Ai, tô louca pra saber o que vocês acharam, cara. Não, nossa, você não tem noção como é que eu tô. Agora, fala uma coisa pra mim. Vai ter Eu Vejo Kate 2? Vai ter o Vejo Kate 2. Eu Vejo Kate 2 tá pronto desde que eu escrevi o primeiro. Eu escrevi o primeiro. Pelo amor de Deus. Então, Chama a gente pra Beca. isso não dependia muito de mim antes. Só depende de mim agora. Na época, cara, eu terminei o Vejo Kate, ele começou a vender pra cacete. Eu falei, eu me empolguei, o pessoal da editora se empolgou, e aí eu, no embalo, escrevi o 2. Eu escrevi o 2 muito rápido também, questão de semana, assim, 2 ou 3. E porque eu gosto mais do 2 do que do 1, porque eu acho que o 1 deixa muita ponta solta. Que eu resolvi arrematar. Caramba! Eu não vou dar spoiler. Mas aí eu mandei pro Felipe. Não vale ficar se achando, não. Não, Ai, Lucas se acha. Ele leu faz muito tempo, Lucas, também. Os betas leram faz mais de 2 anos, cara, esse livro. E todos os betas, ó, com exceção de um, que achou o 2 igual ao primeiro, todos os betas acharam o 2 melhor. Gente, como pode isso? Fala. Não pode, porque pode, tinha que melhorar ali. Mas eu acho o seguinte, por que eu não lancei? Porque não dependia de mim, né? A franquia era da editora Império. E aí, um ano atrás, eu falei, puta, me passa os direitos, eu quero relançar, eu quero lançar contra capa, eu quero fazer não sei o quê. E aí o Felipe falou, não, tudo bem. Me passou os direitos, então o Kate voltou para mim. Só agora eu vou poder relançar. Mas eu dependia muito, eu tinha que testar um pouco o meu público solo. Porque antes eu estava vendendo bem, eu não sabia, assim, é por causa é por minha causa ou é por causa da editora? Sim. Então o inferno foi, cara, com o cu na mão, perdoa a expressão, mas eu tava com muito medo de não dar certo. E deu certíssimo, e a gente ultrapassou a meta, deu tudo certo, o livro ficou lindo, ficou ótimo, Puta, deu tudo muito certo, e as pessoas estão amando o livro, vendeu bem, então eu tô super feliz. Agora eu tô com mais confiança para lançar, eu acho que vai ser em fevereiro, tá, o financiamento, vai ser financiamento coletivo, mas vai ser dos 2 juntos, eu vejo o Kate 1 e o 2, Eu com quero o meu capas exemplar e físico. Eu preciso do meu Oi? exemplar físico. Eu preciso do meu exemplar físico para botar na minha prateleira lá. Não é. Mas vai ficar bonito. Eu garanto que eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz com o Inferno, eu vou fazer com Kate 1 e 2. Eu tô orçando aí, eu acho que vai rolar de eu fazer uma box mesmo com os 2 juntos. E eu quero que ele seja como o Inferno. É que tá falhando. Travou. Tá travando. Oi. Estamos travados. Cláudia? Nos últimos 20 segundos aí. Travou completamente. Você tava falando que era igual o Inferno no Ártico. Quer dizer, eu vou fazer a mesma dedicação. E vou tentar deixar um preço super legal para os leitores. O Inferno, ele teve um preço abaixo de um livro lançado por uma editora.
né? O preço de lançamento dele foi R$ 39,90. Para um livro desse, que numa editora vai sair 45, 47 até. Então, o que eu posso fazer em termos de, tipo, competir, literalmente, competir com uma editora é o que eu tô fazendo. Bacana. Né? Porque eu sei que os leitores não podem comprar todos os livros que eles querem. Então eu quero que, além de uma boa história, eu consiga oferecer uma experiência de compra viável. Tipo, porra, vale a pena comprar. Os meus brindes chegaram, o pacote chegou bem embalado, o livro tá bonito. E a Tudo gente que eu posso adora fazer, eu isso. A faço. gente adora. Não, e vamos combinar que livro no Brasil é caro, né? Quer dizer, já tudo já dificulta. Desde a escola, aquela história que a gente estava falando antes. Aí você compra Sim. um livro, putz, uma grana. Quer dizer, tudo já dificulta pra caramba. Mas bacana. E vem cá, fala um pouquinho dos Woodsons pra mim, porque eu tô lendo O Martini com o Diabo. E eu tô... Aham. Senhor. É. O Porque lembrando do foda dos Marifuso. Quase Ele é botei a assim. trilha sonora de Poderoso Chefão. Ai, não, eu amo. Eu faço isso. Ele tem uma playlist no Spotify. Ele tem uma playlist no Spotify, o Martini, tem? Tem. Tem todas as músicas citadas no livro, mas tem mais algumas também na vibe, no Ai, clima. vou colocar, legal. Eu amo. Muito bacana. Olha, eu escrevi, na verdade, a primeira versão do Martini quando eu tinha 18 anos. Que isso, gente? Eu era Você começou pivetinha, a aí escrever depois... com quantos, ô Cláudia? Com quantos anos? Eu comecei a escrever com 13, mas de uma forma bem nada a ver, tipo num caderno que eu passava para as minhas amigas e era só putaria. Quer dizer, tinha história, mas era, sabe aquela coisa que adolescente gosta, aquele mega drama, aquele tipo aí o mundo contra o casal, coitado do casal. O objetivo eles ficarem, era uma merda. Mas a gente tem que admitir quando a gente erra. Aquilo foi um erro. Mas Caramba. me deu a base, sabe? Assim, me deu a base de tipo, putz, como é que eu faço pra ficar interessante? E o legal é que era em tempo real. Era que nem Wattpad, porque elas liam um capítulo e elas falavam, eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer com fulano. Eu falava, eu não tinha planejado nada pra fulano, agora eu vou ter que inventar uma história. Aí fulano era atropelado, aí fazia uma cirurgia de reconstrução do rosto. Gente, muito nonsense, não me julguem. Mas era isso. E aí, com 18, eu comecei. Aí eu tive a ideia dos Woodstones. Aí eu comecei a escrever. Não é um livro. Cara, é muito difícil falar sobre esse livro, porque é o meu livro favorito até hoje. Todo mundo que leu é apaixonado. Mas é uma coisa que, se eu publicar hoje, eu vou ser massacrada. Massacrada, porque. Primeiro que ele tinha os clichês de 15 anos atrás, gente. Então o mocinho é um escroto do caralho, mas eu amo. E a mocinha, ela já era meio louca, né? Ela nunca fez vítimas, assim, mocinhas delicadas. Mas era uma pessoa que fazia muita merda na vida e tal. Enfim, é um livro que eu gosto muito, porque ele é gigante, ele segue 4 gerações da mesma família. Então ele pega desde Woodstock, né? Os anos 70, os hippies, aquela coisa toda. Pega os anos 90, pega os anos 2000. E aí, no final, tipo, essas pessoas que são os nossos protagonistas, eles têm, tipo, 70 e poucos anos no final da história. Então você vê, tipo, acompanha a vida inteira da pessoa. Tipo, as suas o que é legal é que você falou da Kay Scarpetta, né? Que dá pra seguir o arco. Então dá pra você ver toda a mudança da pessoa. E esse mocinho que é um babaca, cara, quando ele tá com 45, cara, ele já tá sabe, o que ele cresceu como pessoa. Então isso é muito legal de ver. Por outro lado, não é o tipo de coisa que vai agradar os meus leitores de suspense, porque ele é um drama com uma pegada erótica fortíssima. E muito forte. Muito. Mas eu queria saber como é que eu faço pra ler. Não, então. Não dá pra ler. Por quê? Mas eu vou explicar por quê. Dá e não dá. Ai, meu Deus, lá vem. Porque é o seguinte, como uma parte desse livro é o Martini com o Diabo. Sim. Sabe a Marion? Do Martini com... Sim. Você já chegou nessa parte da Marion? Já cheguei.
Esposa do Tony? Sim, começa o início do livro, aí vai lá para trás. Aí ele tá. Na verdade, eu tô justamente na parte que o Tony tá com a Marion e anunciou o noivado. Beleza, imagina que a Marion era outra personagem, e essa personagem é a personagem principal dos Woodsons. Só que ela tinha outro nome. Entendeu? Eu preciso ler isso, como é que eu faço? Então, qual é o problema? Como os Woodsons é uma compilação de 6 livros, o Matilha com o Diabo é como se fosse um dos livros, um dos 6. E por causa disso, os direitos autorais não me permitem lançar os Woodsons. Pelo menos não o primeiro livro, porque o Martini faz parte dele. Eu não poderia lançar o livro que compete com o meu próprio livro por outra editora. Então, o que eu teria que fazer? Tirar essa parte do livro para as pessoas poderem ler. Agora, o 2 e o 3, se eu não me engano, eles estão na internet. Eu acho que eles estão... Se bem que eu prefiro que ninguém veja, porque eles não estão editados, eles não estão revisados, só não tá um lixo, aquela merda. Tá qualidade Wattpad, assim. Não todos, não estou, antes que alguém já faça um post enchendo o saco. Eu não tô falando de todos, mas ele tá na qualidade dos ruins. Mas, é assim, o pessoal fala, você pretende relançar? Eu acho o seguinte, tanta gente me pede que uma hora eu vou ter que abordar isso. Sim. E eu vou ter que dar uma reescrita nele para tirar toda a parte relacionada ao Martini com o Diabo, que é a coisa mais fácil de fazer, porque essa parte da história é totalmente off, volta, enfim. E aí eu provavelmente vou lançar ele de algum jeito, talvez só em e-book, para as pessoas poderem ler, porque muita gente me pede. E eu também acho meio sacanagem da minha parte com todo mundo, né? Eu virar e falar, mas você não vai gostar, porque quem sou eu para decidir isso? É que lógico que hoje, como eu escrevo hoje, como eu aprendi hoje, o que eu fazia 15 anos atrás não é uma coisa que eu me orgulho muito. Mas a história em si até que é muito interessante. Não, o que eu ouço na internet e o que você falou agora e o que eu já li a respeito, eu tenho muita vontade de ler. Eu não consigo entender alguém que não tem. E eu sou uma suspense, quer dizer, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Cláudia, lança, por favor, hashtag Woodson, vamos lá, corre atrás disso. Eu tô sendo muito motivada para fazer isso, eu acho que eu vou. Só acho que eu vou dar uma editada nele, porque eu tenho muita vergonha da forma como ele foi escrita. Tudo que eu, tipo, quando eu faço leitura crítica, tudo que eu corrijo nos outros é o que eu fiz nos outros. Tipo, Cláudia, o que você fez? Agora, ele, assim, por mais que ele seja um drama erótico, ele tem coisas bem pesadas, assim, ele... De drama humano, ele vai em umas partes bem podres, assim, sabe? De sentimentos bem complicados que as pessoas sentem umas pelas outras. Assim. No começo ele bem confusão. Parece ser sua cara, você vai adorar o Martini com o Diabo. Vai, ela vai gostar, porque ela lê romance. E eu acho que assim, ela não gosta das coisas muito sanguinárias, né? Mas o Martini com o Diabo é parada de máfia. Eu não sei se Martini é muito sanguinário, não sei. Não é. Tem umas partes pesadas, né? Não é sanguinário. Ela não tem estômago pra ler Eu Vejo Kate. Não teria mesmo estômago. Não. Mas eu entendo isso. E o Eu Vejo Kate não é pra todo mundo mesmo. Não é, tem que ter estômago fora. Mas eu gosto de assim. Então, eu vi a tua live com a Soraya. Até a Soraya, você explicando como é que você fez a pesquisa para o seu sim, eu estava vendo também. E eu até falei para ela, Gente, cara, eu fiquei curiosa. Você contando da pesquisa, que você ficou, cara, preciso beber um pouco para esquecer isso tudo. Eu fiquei assim, cara, eu quero ler esse livro. Acho que a gente tem que ter algumas experiências desse tipo, não importa, né, qual o caminho. Eu não acho Inferno tão pesado quanto o Kate. Eu acho que é mais tranquilo. Ele tem uma cena só que as pessoas... Mas assim, meia página. Mas que as pessoas vieram putas da vida. Tipo, como você fez isso? Eu tô traumatizado. Falei, cara, porque isso é tão real. A gente precisa falar sobre isso de vez em quando. Mas não é tão explícito. O Kate são páginas e páginas e páginas de tortura. O Inferno não. É um trecho só que é o que eu acho mais... Que é sobre a pesquisa que você falou que você fez no IML? Pancada, então. Essas coisas... É essa parte. Pancada. Mas sabe, mas o resto eu acho ele mais tranquilo. Essa parte que ela falou? Sim, eu tava na live, eu acompanhei.
É. Eu fico imaginando assim, que leva uma pessoa a falar que você traumatizou. Gente, é gosto pessoal, né? Assim, eu vejo Kate, eu já li outros livros. Essa coisa do serial killer eu acompanho há muito tempo. Eu até Ai, que li legal. da Ilana Casoy e assim, eu devorei, sabe? Eu gosto. Então, não me assusta. Me prende, eu fico assim, nossa, Eu mas também. eu fechei o livro, aquela história ficou de lado. Acabou. Ficou de lado que eu quero dizer, ela não vai entrar na minha vida e me traumatizar. Então, assim, pra mim, eu vejo o Entendi. que pode vir. Eu vejo o que um, dois, três, quatro, pode fazer tudo. Gente, eu adoro ver essas coisas. A Pode maioria ver, das pessoas tem uma pode mandar. reação bem punk. Agora, vou ser sincera, o que mais. Não que me chateia, mas o que me choca um pouco é que poucas pessoas têm muita aversão pela violência do Vejo Kate. As pessoas têm muita aversão pelo sexo consensual do Kate. Gente, fala sério. Eu não É, consigo ver isso, foi o não. que. Olha, eu ouvi, tipo, o que eu ouvi de crítica, e aí eu falava, mas que coisa estranha, né? Porque você Hipocrisia acha isso que a não, violência Cláudia? vai chocar, mas o sexo choca mais, gente. Não é hipocrisia isso, não? Será? Eu acho que as pessoas são muito mal resolvidas com o sexo. Eu não tô mandando indireta, não tô atacando, não, porque Pode ser ninguém. falso pudor também, É né? isso que eu penso, falso pudor. Sim, sim. Ou Não, e mal. ninguém tem obrigação de gostar. Ninguém tem mesmo, ninguém tem obrigação de gostar, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem duas coisas aí envolvidas. Eu acho que tem o leitor que não é muito experiente, o leitor que lê há pouco Sim, tempo. Então ele sim, acha que só pode ter sexo em livro erótico. O Poderoso Chefão, uma das primeiras cenas é uma cena de sexo, sim, que não tem nada a exatamente. ver com a É que o história, pessoal só viu o nada filme, né? Não leu o livro. Livro de desnecessária. época, As todos Brumas de têm. Avalon é fantasia. O que mais tem é É sexo. sexo. Dá para falar livros clássicos de todos os gêneros que tem Sim. sexo explícito. Mas eu acho que o leitor mais recente, ele tende a achar que não. Isso só pode ter em livro erótico. Então isso é uma coisa que eu entendo, tudo bem. As pessoas não gostam porque foi uma descrição muito longa. Agora, as pessoas que gostaram foram justamente os psicólogos. Eu achei muito legal, porque eles falaram, ainda bem que você escreveu essa cena desse jeito. Eu falava, mas vocês entenderam por que eu fiz isso? Eu falava, claro que você, para fazer a comparação entre a violência e o que não é violência. Sim. O ato físico não é tão diferente assim, mas o psicológico, a psique das personagens, é isso que importa. Eu falei, puta, que bom que vocês entenderam a necessidade que eu tinha do ponto de vista da mulher falar sobre esse assunto. E muita gente não gostou. E eu tive uns rapazes piraram, assim. Uns rapazes falaram que era vulgar demais. Nossa, Que o sexo não precisa ser vulgar. E aí eu fico me perguntando não. como Eu pessoa. falo assim. Primeiro que eu acho que tanto as cenas, como o teu amigo falou aí de putaria, de Eu Vejo Kate, quanto as cenas de violência, que eu acho que tem dois públicos diferentes que se chocam, cada um com uma coisa, eu acho que quando não é gratuito, não tem vulgaridade. Tá tudo linkado num porquê, na complexidade de um personagem, na história. Não é gratuito, não é uma coisa que tá ali só para vender. Entendeu? Não, sim, não mesmo. Eu acho que é um empecilho para a venda. Né, as pessoas realmente não gostam muito, às vezes. Mas a questão é que eu acho que eu tinha que ser sincera. Eu gosto de falar sobre as pessoas reais, o que elas fazem, como elas agem. Se eu fizesse uma cena ultra romântica, tipo, ai, eu posso penetrar? Sabe? Não Não, é livro para adolescente. Então eu falei, vou meter o louco no livro, porque pelo menos eu vou estar sendo sincera comigo e honesta com o meu leitor. Mas realmente teve muita não me, ira. também não me causou, não me chocou tanto assim, me chocou, lógico, né? Não vou dizer que me chocou, mas não me chamou assim uma coisa, nossa, porque eu li muito isso na literatura internacional. Desculpa, Sim, sim, sim. sabe? Eu li muito, assim, então pra mim, não. Mas Eu acho que é falta do hábito, então, talvez. pode ser falta do hábito e tem aquela coisa também do. Porque é de fora, ok. Então você tá porque é de fora, Sim, estrangeiro, Entendeu? sim, sim. entendeu? Porque eu nunca vi ninguém Cara, questionando o Hannibal, sexo do Game of nada. Thrones. Gente, Game of Thrones
tem 15 mil cenas de sexo Então, totalmente desnecessárias. E ninguém enche o saco. não Tem adoro. uma cena que você fala, gente, o que esse velho tava pensando colocando isso aqui no meio? Não faz sentido nenhum. É gratuito. Umas da How to Get Daenerys Away com a with Murder. escrava, meu Deus. How to Get How to Away Get with Away with Murder. Murder. Totalmente. How to Get Away with- E olha que eu sou fã da Shonda, mas assim, tem coisa ali que é totalmente Não, desnecessária. e nem tá no contexto. Não ou seja, tá no contexto. Não tá no Mas é contexto, porque, assim. como é embasmando americano, vai todo mundo aceitando. E aí vem criticar o Eu contrário. sinto faz muito aqui. isso em relação aos livros nacionais também, né? Um deslize, nossa, Não, 3 estrelas. Já com a- E os americanos pecam muito em muita coisa, os europeus também, né? Gente, tem uma cena no comecinho do segundo do Stieg Larsson, do The Girl Who Played with Fire. A garota que brincava com fogo? Fogo, sim, sim. É? Não, pronto, você citou já aí Que uma trilogia qual totalmente punk. eu amo, mas tem a Também. primeira parte inteira do segundo livro, qualquer editor sério teria cortado aquilo. É exagerado, é fantasioso, é infantil. E, nossa, eu sei que o pessoal vai massacrar por isso, mas eu tô sendo sincera. Não precisa, a Lisbeth, ela não precisava daquela cena pra mostrar o quanto ela é foda. A gente já sabe que ela é foda. Sim, desde o primeiro Então, você já sabia. é uma coisa que um editor americano nunca teria aceitado, por exemplo. E é uma coisa que quando eu li, me incomodou. Eu falei, pô, que exagero, aquele tornado, que é isso? Não precisa disso. Então, assim, os livros pecam, não é nem que pecam, eles são o que eles são. E cabe a gente aceitar o livro como um todo ou não gostar, né? Mas eu acho que a gente tem que ser justo também. Eu vejo muito nacional sendo esculhambado. E quando eu leio, eu falo, cara, esse livro não tá, esse livro é bom. Esse livro é bom. Esse livro é melhor do que. Aí eu cito uns 15 livros lá de fora Sim, sim. que são bem inferiores, mas as pessoas não julgam da mesma forma mesmo. Eu acho que Isso- o autor também tem a licença poética, né? Ele tem o direito de botar ali. Ele faz o que ele quiser. Exatamente. Se você não gosta, é que nem quando você pega controle remoto e muda o canal. Você fecha, ó, isso aqui tô fora. Mas não precisa criticar, julgar, né? Quer dizer, o pessoal parte da ignorância. A crítica. Eu não acho que a gente tem uma literatura que precisa ser protegida como um bebê recém-nascido e não pode falar mal. A gente pode criticar. A gente aprende quando a gente critica. Eu aprendi com as críticas que eu recebi. Mas eu acho que a gente tem que pensar, às vezes, assim, eu tô sendo justo? Eu critico um livro lá de fora do mesmo jeito, com o Sim, mesmo É isso peso? mesmo. É isso aí. É o preconceito, né? Eu acho que a gente sente mais a vontade de meter o pau no colega. É. Mas, então assim, existe uma forma legal de criticar. Tipo, olha, eu não gostei de tal coisa. Às vezes eu leio e falo, puta, fulano tem razão. Isso melhora muito a minha escrita. Eu aprendo muito com isso e não tô falando a boca pra fora, é verdade. Mas no geral, eu vejo alguns amigos passando por coisas que são muito injustas. Ô, Cláudia, Né? você já teve alguma crítica que você teve vontade de pegar a pessoa na saída? Eu tive uma de uma pessoa que fez uma resenha muito boa, é muito boa no que ela faz. Ela resenha muito bem, mas eu senti uma coisa esquisita. Foi do Martini com o Diabo que ela falou assim, mas esse livro não tem... Qual é a moral da história? E eu pensei, mas não é uma fábula de Esopo, não tem que ter moral da história. E a mesma moral da história que todo grande clássico de Hollywood acaba contando. Sim. Então eu não entendi porque assim, se ela critica a escrita, puta, eu vou parar para pensar no que ela falou. Se ela critica desenvolvimento de personagem, repetição de palavra. Um amigo meu criticou isso. Ele falou, porra, tem uma coisa no Martini que me incomodou, que é a repetição de algumas palavras. Travou de novo. É. Alô? Como? Voltou? É. Eu acho que a culpa foi minha. Nas palavras do Martini. E... Como o Bonini disse ali, vixe. Vixe. Letícia, te mando mensagem quando acabar, tá? Acontece. Não, mas foi uma crítica muito legal, porque eu aprendi com isso. Agora, eu acho que quando eu falo, qual é a moral da história?
Mas não precisa ter moral da história, gente. Que tipo de literatura vocês estão lendo, né? Literatura de gênero. Não vai, né? Então, isso é uma crítica que eu... A pessoa em que eu fiquei meio assim. praga na live. Sempre. Já aconteceu comigo recentemente. Que caiu total, fudeu a live inteira. Foi da Soraya. Mas eu vi quem era. Eita! Foi sinistro, né? Eu vi quem tava lá. Mas é isso. Mas em geral, eu gosto muito do que falam dos meus livros. Inclusive as críticas ruins, assim, tipo, olha, não gostei. Tá, puta, é verdade, sabe? E quando a mesma coisa é repetida, né? Muita gente fala, vou começar a pensar um pouco nisso, porque é muita gente que tá falando. Mas no geral, eu gosto muito do que falam. E deixa eu te fazer uma pergunta: como é que é o teu processo criativo? Você escreve todo dia? Você tem uma rotina? Não. Eu não consigo. Eu sei que tem que escrever todo dia, mas eu vou ser sincera, eu fiz uma lista, esses dias eu tô em 17 projetos literários no momento. E eles são tudo, desde esse financiamento coletivo até leitura crítica. Eu tô terminei uma anteontem, comecei uma hoje, e eu tenho mais 3 engatilhadas até o fim do ano. Putz, é prefácio disso, conto para aquilo, é muita coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo. E essas coisas eu não deveria deixar essas coisas interferirem com o processo criativo, mas tem interferido sim. Por isso que eu falei, puta, eu vou cumprir meus compromissos para esse ano, porque eu me comprometi com muita gente, mas ano que vem eu vou precisar me dedicar a escrever. Eu tenho 2 livros prontos para lançar também. Eu acho que isso aí não fico com pressa, né? Porque eu tenho Kate 2 e eu tenho um outro que é um thriller doméstico, que se passa no Brasil, numa cidade do interior, que vai... Eu não sei, acho que vão mandar me matar, porque ele fala de corrupção, ele fala de igreja evangélica, ele fala de aborto, ele fala de um monte de coisa muito foda. Chame de abelha. Tem futebol também no meio. Só não tem futebol, mas é uma coisa... Mas é um livro que eu amo. Então, assim, eu tenho 2 livros prontos. Então, eu não fico com pressa, eu fico escrevendo conto, não sei o quê. Mas ano que vem, começo do ano, assim... eu quero sentar. O Lucas é um putão, né? Para de botar inveja na Você é um eu vejo Kate 2, puto. Oh, meu Deus. Mas ele lê tudo mesmo que eu escrevo. Eu amo o Lucas por causa disso. Porque ele é um beta muito bom. Ele é um beta muito bom. Nós também. Mas aí o pessoal fica, você não escreveu um livro no Brasil. Esse é no Brasil. Não. Totalmente brasileiro. Eu vou falar sobre esse assunto, que eu fico revoltada com isso. Eu também fico. Eu fico totalmente revoltada. Mas esse é totalmente brasileiro. O pessoal não precisa encher o saco. Tem tudo. Tem cervejinha, tem bolinho de bacalhau no bar. Tudo que vocês gostam. Só que assim, eu preciso voltar a escrever romance. Mas eu não tenho processo. Hoje eu sou mais regrada do que eu era antes, porque antes eu sentava e escrevia qualquer coisa que me viesse na cabeça. O Kate eu escrevia assim, eu só sabia quem era o assassino do Eu Vejo Kate quando ele apareceu. Falei, vai ser fulano então. Boa ideia, Cláudia. Nesse nível. Aí eu voltei depois, né, e fui consertando, mas era assim que eu escrevia. Hoje não, hoje eu planejo um pouco melhor, eu sigo um roteiro, às vezes eu faço ficha de personagem sim. Então, mas, cara, as melhores ideias quando eu tô lavando louça e antes de dormir. Lavando louça vem tudo, os diálogos, aí eu falo, nossa, vai ser ótimo. Aí quando eu sento, puta, como é que era mesmo? Aí eu não lembro mais. Saco, né? Ô, Cláudia, o que você acha que vai ser o futuro do mercado editorial aqui no Brasil? Diante dessa batalha de ter os livros em livrarias. Sim. Combinar a livraria. E a gente está passando por um processo bem dolorido de transformação, mas totalmente necessário, né? Olha, eu só posso prever, tá? Eu não sou dona de nada do futuro, eu não sei de nada, mas eu diria o seguinte: eu acho que as editoras vão enxugar catálogo. Eu acho que elas vão procurar assim, publicar menos livros e procurar aquele ponto entre vendabilidade e qualidade do material.
Então, em vez de lançar, por exemplo, 20 livros nacionais de gênero esse ano, vou lançar só 5. Mas aí eu vou escolher um pouco melhor. Eu acho que vai ser praticamente impossível publicar sem agente literário, como é nos Estados Unidos, porque as editoras não leem mais livros da gente. Assim, eu, mero mortal, não posso mandar um livro, ele não vai ser lido. Só se eu fizer um contato antes, aquela coisa toda. Então, eu acho que o futuro realmente vai ser esse dos agentes literários representarem o autor, e isso vai ser bom, porque eles também podem garantir contratos mais justos, que é o que a gente não tem tanto hoje. Eu não acho que royalties vai subir, mas eu acho que eles podem negociar um pouco melhor, né? Então, eu acho que para os autores essa vai ser a diferença. Eu acho que agora é a hora de publicar independente, formar público, formar leitores. Eu acho que a gente ficar reclamando, ninguém lê. Ok, mas o que você está fazendo? Né? Então, eu estou indo em escola. Ok, lembrando sempre que formar leitor não é só conversar com adolescente. Você pode formar leitores adultos, com poder aquisitivo. Né? Então, tentar mostrar para as pessoas que literatura é uma coisa divertida. É tão divertido quanto Netflix. É uma fuga muito mais saudável do que se encher de doce, tipo eu, se encher de bebida, se encher de droga, fumar, entendeu? Porra, é um escape do caralho você entrar numa boa história. Sim. Então, tentar formar leitores em todos os públicos, não só criança. Entre o público adulto, aquela coisa toda. Participar de evento pra caramba, se unir. Amigos, comunidade, como a gente está fazendo lá na Best. Acho que tudo isso agora é o momento de fazer. Porque daqui a alguns anos, quando essa crise passar, quem que as pessoas vão pegar? Se você é um agente literário, quem você vai querer representar? Um cara que está produzindo literatura do mesmo gênero. Ele está escrevendo terror há 6 anos, constantemente. Ele já tem um público formado, né? Ele já aperfeiçoou o próprio estilo dele, aquela coisa toda. Essas são as pessoas que vão ser interessantes para as editoras daqui a alguns anos. Então, não é hora de ficar chorando as pitangas porque nenhuma editora te quis. Isso pode ser uma bênção. Para mim foi uma bênção quando eu fui rejeitada por algumas editoras por causa da crise. Eles me falaram, a gente quer te publicar, a gente está de olho em você há um tempão, mas a gente está em crise. A gente não vai contratar. Ok, sem problema. Gente, chora, no dia seguinte levanta, põe uma música, lava a louça e vai fazer as coisas. Então eu fui pelo financiamento coletivo, não vai ser o caminho certo para todo mundo. A Amazon ajuda pra caramba, a gente tem e-books hoje. Alguém perguntou sobre e-books. Eu acho que continua, né? Acho que as pessoas estão se adaptando, mas eu não acho que livro impresso vai acabar tão cedo, principalmente no Brasil. O brasileiro adora livro impresso. Adora capa, adora essa coisa de pegar, de colecionar e tal. Foi a Tati, ela também é do Mamãe Tá Lendo. É colaboradora também. Ai, Tati, desculpa, eu vi seu nome, ele sumiu, tá? Por isso que eu não falei. Deixa eu te dizer uma coisa. O Insta vai derrubar a gente em 20 segundos. Eu vou ter que encerrar de novo. Não. Então eu vou encerrar e entro de novo. A gente faz tudo de novo. A gente pode? Tá bom. Pode. Então, tchau, até daqui a pouco, não vão embora. Peguem água, façam xixi. Deu. Será que o pessoal volta? Tomara que tomara. Sim, né? Tomara que sim. Tava tão bom. Não que a gente precisa voltar, não. Pronto. Estava falando de você, Lucas. A gente só vai gostar de você se você parar de ficar se achando. Ficar e esfregando na nossa cara. Esse menino é o amor da minha vida. Vocês não fazem ideia. Eu amo esse rapaz. Acho que o dia inteiro no WhatsApp conversando. O legal dessa conversa que a gente tá Hoje a gente estava contando. Hoje a gente está falando sobre sonhos eróticos do Lucas. Meu Deus do céu. Não entrega o rapaz. Eu não vou contar. Não entrega o rapaz. Seu marido leu seus livros, ô Cláudia? Ele é meu primeiro beta. É muito importante para mim ler em voz alta, para pegar os meus erros e inconsistências. E aí eu leio em voz alta para ele.
folgado, né? Romântico. É. Aí, só que ele é muito cuzão, porque ele. Isso é verdade. Ele fala, tipo, nossa, que cena péssima. Aí eu, nossa, mas por quê? Aí ele fala, é porque é mau lixo, ninguém fala assim. Aí eu, Cara, E, cara, o sabe? marido fala tem um peso, né, É. meu? Dói, né? Tem, ele é, nossa, ele é muito cruel. Aí, não, e aí tem o lado B também, né? Porque eu tô lendo a putaria toda, opa! e aí ele começa. Aí ele começa, não, tem nada a ver com você isso daqui, caralho. Tipo, me deixa em paz, deixa eu terminar de ler. Aí ele, ai, mas, nossa, adorei essa cena. Ai, tipo, não, deixa eu terminar. Muito bom. Aí, quando eu choro é foda, porque ele fica olhando pra minha cara assim. Por que você tá chorando, porra? Homens, cara. Porque você, né? Isso é muito triste. Aí ele fala, ai, nada a ver. Ai, deve ser divertidíssimo, meu Deus do céu. É, mas dá briga. Às vezes dá briga. Cláudia, eu tava dizendo Quando eu ia reescrever, pode falar. que a gente conversando assim, parece que a gente é amiga mó cara. É. Eu choro de te dar um abraço pessoalmente. Que eu tô adorando isso. Nossa, e ela nem leu o teu livro. Se ela ler, ela vai pirar. Cara, eu passei, eu tava falando pra ela já há dias. Gente, eu tô tão nervosa com essa live. Meu Deus, eu vou falar com a Cláudia. Gente, não! Por quê? Não, porque Por quê? assim, Eu só falo eu besteira. vou te falar uma coisa que a gente falou até pros outros autores. Uma das coisas fantásticas é poder ter essa troca, sabe? Quando é que eu podia ter uma troca com Stephen King? Ou com Patrícia Cornwell? Nunca! O Charlie Dolly mal olhou pra minha cara. Imagina, Teve um gente. negócio legal com o Dolly, porque a gente tinha feito um post que ele gostou tanto que ele repostou na página dele. E eu fiz o seguinte, bom, pra gente se comunicar, eu vou mostrar o post para que ele vai lembrar, vai ligar a cara com o crachá, né? Mas foi o máximo que a gente conseguiu de, né? Foi. Então, assim, isso pra gente é... Eu nunca na minha vida imaginei que eu pudesse estar falando com autores dos livros que a gente viaja, que a gente adora. É muito legal, cara. Não tem preço isso. Fantástico. E pra gente é igual, gente, porque uma coisa é alguém elogiar e falar, ai, gostei muito do seu livro. Ah, tá bom, obrigada, você fica feliz. Mas outra coisa é uma pessoa falar, olha, sabe, te dar uns insights e falar como ela se sentiu e o que ela gosta, porque aí você começa a entender o impacto das suas palavras nas pessoas. Você aprende pra caramba com isso. Eu adoro isso. É por isso que eu não saio do Face, porque eu odeio aquilo lá. Mas ao mesmo tempo, Você precisa disso. cara, eu conheci tanta gente legal eu tenho muitos leitores que viraram assim, melhores amigos de frequentar a casa, assim. Porque puta, a gente é atraído pela mesma coisa, pelo mesmo tipo de história. É muito gostoso. É muito legal, cara. A Thaís entrou. A Thaís é uma das primeiras pessoas que leram os Woodsons. Nossa. E ela adora. E nessa última Bienal, isso, puta, já faz uns 6 anos que ela leu. E nessa última Bienal a gente se encontrou lá e ela tava com um exemplar, que é um tijolão. Ela carregou a Bienal inteira. Ela falou, eu não acredito que eu vou pegar seu autógrafo. Aí, escuta a merda que eu fiz. Eu falei, nossa, Thaís, ai meu Deus. Ó, ela aí, Débora, Thaís Alcântara. Aí, eu falei, eu vou autografar o primeiro Woodson, o primeiro livro. Todo momento emocional, eu escrevo o nome dela errado. Porque o Thaís dela é sem H e eu meti o H no meio. Só que ela foi tão fina que ela não falou nada. Só assim, eu acho que só quando eu tava autografando o Inferno no Ático, que eu tava autografando com o Thaís, eu falei assim, olha ela rindo, ó. Falei, que caralho que eu fiz? Ela nunca vai me perdoar. E eu acho que ela me perdoou, porque ela tá vendo a live. Minha sogra mora na Então eu tenho esses cidade que leitores você. de... Eu vou visitar ela, vou falar, Eu Cláudia. também vou visitar a sogra dela. Eu vou te ver, Cláudia. Eu nem conheço, mas eu vou visitar a sogra dela também. Vem, a gente se encontra, a gente vai tomar um café. Quando eu falo café, é cerveja, tá? Falar isso. Muito legal, muito bacana. Mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Eu nem lembro o que eu tava falando, então. Alguém tem alguma pergunta?
Pergunta. Tem um monte de gente da Best aqui. A Larissa acabou de entrar. Ela escreve bem pra caramba. É outra que tá escrevendo terror e suspense muito bem, a Larissa. Quem é seu autor favorito, Cláudia? Se você tivesse que escolher um. É Eu, difícil, né? cara, eu tenho. Depende pra quê? Porque tem autores que eu não acho que escrevem maravilhosamente bem, mas cujas histórias eu acho deliciosas. De thriller, eu diria que é Karen Slaughter. Eu tô apaixonada pela Karen Slaughter. Porque ela faz o que eu queria fazer. Ué, Ela, ela conta uma puta história sem. Cara, ela só entrega uma puta história sem exagerar, sem apelar, sem tentar. Parece que ela não tá nem aí se alguém gosta do que ela escreve ou não. É um eu sou desprendimento apaixonada que ela também por ela. simplesmente pega e Eu ainda não li escreve. A Boa Filha, que Eu tava caro amo. pra caramba na Bienal. Mas Então, é foda. A série Will Trent dela, eu tô assim, é perfeita. É perfeita. Eu amo aquela série. Então eu gosto muito dela, eu diria assim, preferida no sentido de assim, tô numa praia relaxando, o que que eu quero ler? Carrie Slaughter, sem sombra de dúvida. Mas lógico que a maior influência foi o King, porque eu comecei a ler King com 13 anos. Eu li Carrie com 13 anos. E quando eu li Carrie, foi tipo. Eu só li Carrie porque o meu pai me chamava de Carrie. Porque eu tava na adolescência e eu era bem complicada, bem difícil. Aí ele falava, ai, Carrie. E eles não tinham lido, os meus pais, mas eles eram na época que eles viram o filme, né? Sim. O primeiro com John Travolta e tal, e a Cissy Spacek. E eles me chamavam de Carrie. E aí um dia eu tava na biblioteca da escola e eu vi Carrie. Aquela edição antiga, o Lucas morre de inveja dessa edição. Eu tenho uma das primeiras edições do Carrie. Caramba. E aí eu falei que eu roubei da biblioteca, gente. E quando eu li, eu falei, é isso. E aí eu comecei a ler King compulsivamente. Eu já tinha assistido quando era pequenininho o Cemitério Maldito. E quando eu li O Cemitério, eu falei, cara, esse é o meu livro preferido do King, até hoje é. Mas daí eu li muito. Não sou aquela fã que leu todos. Eu só li uns 20 e poucos livros do King. Eu não li 50, 60, 70. Mas eu gosto. Ninguém escreve personagem que nem o King. Ó, o Everaldo tá falando que é Não dá. Sidney Sheldon, que Ai, você gosta. explica essa piada interna. Ele é um filho da. Com todo respeito à mãe dele, que é uma linda. Mas vai se fuder, né, Everaldo? Eu não gosto. Me julguem, briguem comigo, me achem antipático. Eu não gosto de Sidney Sheldon. Eu acho raso, eu acho cafona. Mas eu li lá atrás. E eu sei que as pessoas amam. Sim. Eu sei que as pessoas gostam, mas eu não consigo gostar. É. Ah, mas E aí teve um dia. Mas uma das minhas maiores leitoras, mais dedicadas, ela ama. E ela chegou pra mim e já falou: eu tava lendo o seu livro, nossa, foi como ler Sidney Sheldon. Aí eu tive aquele momento de. Mas posso te falar uma coisa? Uma das características do Sidney Sheldon, que pra mim é a mais especial de todas, além da criatividade, né? Pra criar algumas coisas assim que eu fico, meu Deus, eu acho que eu nunca teria essa capacidade. Mas Sim. ele tem umas coisas assim que precisa de uma mente Sim, brilhante, né? Mas uma das características que eu gosto nele e que é o que me faz gostar de muita coisa que eu leio e que me chamou atenção no seu livro, me chamou atenção da Renata Magesse e em alguns outros livros, é essa fluidez para escrever, é aquela coisa assim das frases de impacto. É coisa que flui, é papo reto, não tem muita nhenhenhé, sabe? E frases de impacto, aquela frase que você acaba de ver assim, meu Deus! Sabe, o Sidney Sheldon era um mestre nisso. E ele faz isso bem. Ele faz isso bem. Ele era roteirista, né? Ele foi roteirista do Dini Eugênio. Mas o que eu não gosto dele é talvez o que eu gosto no King, que é a profundidade dos sentimentos e da personalidade das pessoas. E eu acho que eu sempre fui tão apaixonado por esse aspecto da literatura, de personagem. Para mim, é personagem, personagem, personagem. Tanto que a Karen Slaughter, se você pegar os mistérios, os casos policiais, na maioria dos livros, não são nem tão interessantes assim. Mas as personagens... Na verdade, assim, vamos exatamente como o King, a gente estava falando no início, né?
ele tem essa... Eu tô empurrando ela, eu tô quase tirando ela da live. Ela tá me tirando do sofá. O que acontece, que a gente falou no início? O King parece que tem uma alma feminina para conseguir gerar essa complexidade de personagem. E o Sidney Sheldon é só um homem escrevendo. Desculpa os homens aí que escrevem. Bonini, nada pessoal. Sim! Mas entende? Sim! Tudo raso. Os personagens do Sheldon eram rasos. Entendeu? Ele era um puro entretenimento. A primeira cena, o primeiro trecho do Se Houver Amanhã é uma mulher que põe uma lingerie sexy para se matar. Que é a mãe da Trace Whitney. Mulheres não se matam nuas. Não. Mulheres não se matam com lingerie, porque a família vai encontrar Lógico. o corpo. CSI básico, não existe isso. Bom, CSI básico, né, caralho? Louca. Não. Uns 3 anos atrás. Pirada, imagina. No normal Então, não rola. Entendeu? Então, não rola. Mas assim, gente, gosto é gosto, pode gostar de Sidney, pode ler, mas eu particularmente, Cláudia, não curto, não gosto. Mas amo King, mas uma pessoa assim, quem escreve brilhantemente? O Cormac McCarthy escreve brilhantemente. E eu nunca vou chegar nesse nível e tudo bem. O Hemingway, eu gosto muito um dos livros que eu mais gosto é o Grande Gatsby. Adoro a escrita do Fitzgerald. Mas quem escreve policial muito bem, que eu amo, o James Ellroy. Sim. James Ellroy é Cara, esse Lucas é cômico, meu desculpa. ídolo. Esse teu amigo é cômico, gente. Ele devia fazer stand-up, sei lá, alguma coisa assim, gente. Eu tirei a Rosana como uma deusa. Muito louco. Ai, meu Deus, o que mais? E eu gosto muito, muito, muito... não. E o meu livro preferido se chama Cinzas de Angela. Foi escrito por um cara chamado Frank McCourt. Ele é irlandês. Só que qual que é o problema desse livro? Ele traduzido... Eu nunca li traduzido, mas eu tenho certeza que vai ficar uma bosta. Porque o que é genial nesse livro é que ele escreve como os irlandeses falam. Então, na sua cabeça, você está escutando o sotaque irlandês e é hilário. E ele fez uma coisa que eu não sei como. Ele escreveu uma história tristíssima, super trágica, sobre pobreza. E a história real dele, tá? Da vida dele, da mãe dele, dos irmãos. Só que ele escreve de uma forma leve e uma forma engraçada. É genial. Esse livro é genial. Eu não conseguia parar de ler. Eu li assim, eu falava, gente, eu não vou dormir, foda-se, eu vou ler esse livro. E eu sou apaixonado por esse livro. Então, esse é um cara também, que você fala, qual é o seu escritor preferido? Eu acho que em termos de talento, o Frank McCourt tem um talento invejável, invejável. É dom. O Everaldo Odê, que você fala em dom de escrita. Mas esse cara tem o dom. A Tati está perguntando teu autor favorito brasileiro. Então, brasileiro, nossa, eu vou fazer uma cagada aqui agora. Eu juro pra vocês, vão me matar. Eu juro que eu amo Machado de Assis. Porque, cara, quem escreve daquele jeito, sabe? Tipo, eu acho assim, você pode ler 80 livros eróticos. Nada do que você vai ler vai mexer com você do jeito que o Bentinho penteando o cabelo da Capitu. É verdade. É elétrico. Aquele toque no cabelo dela, só, meu Deus! Mas eu não... por ter esse background de ter morado muito fora há muito tempo, eu tinha pouco contato com literatura brasileira, o que é absurdo, porque minha mãe era professora de literatura. E ela brigava muito comigo para ler os clássicos, eu não queria, e eu acabava lendo Stephen King, Anne Rice, principalmente. E aí, quando eu vim para a escola aqui, eu me recusava a ler, eu ligava foda-se e não lia. E acabei lendo muito pouco dos clássicos. Isso é uma coisa que eu retomei meio que recentemente, eu me obrigo a ler alguns clássicos. Dos novos, tá? Eu acho que existe muito talento na literatura de gênero brasileira. E são os meus amigos, né? Nossa, que privilégio, né? Poder falar isso.
Eu acho que o Rafael Montes escreve muito bem. Eu acho que o Vitor Bonini escreve muito bem, de uma forma muito elegante, muito segura. O Oscar Nestarese escreve muito bem. E também, aquela coisa que eu leio e falo, "Ai, que inveja desse filho da mãe, cara, que inveja, né? Então, eu tenho. Esquisito, né? Porque quem eu indico hoje, quem eu gosto hoje, são os meus amigos. Não, maravilhoso. E eu acho isso Demais, Que né? incrível. privilégio, né? Cara, Suicidas do Rafael Montes, a gente até vai tentar falar com ele, né? A gente deve lançar a resenha dele essa semana. Tenta, É tenta. muito punk. Vamos falar de cena chocante, vamos falar de suicidas. Então, Caramba! eu gosto muito de escritores que não têm vergonha de escrever literatura de gênero. Eles sabem que aquela pessoa que não precisa exagerar no texto, florear o texto, escrever difícil para mostrar que é um puto escritor. É a pessoa que tem muito orgulho de falar, eu vou contar uma história de terror assustadora. Porra, César Bravo, como é que eu me esqueci do César Bravo? Caralho. César Bravo escreve muito bem terror, sabe? Então, sabe, tipo, são pessoas que têm orgulho do que fazem, querem contar boas histórias. Eles não querem que elogie, eles não querem ganhar o Não tá jabuti. escrevendo pro Eles público, querem tá assustar, escrevendo. eles querem deixar a pessoa tensa. É. Sim. Bom, E eu amo isso. Cláudia, muitíssimo Eu obrigada. não vou dormir hoje. A gente não quer nem desligar, mas Muitíssimo obrigada pelo convite. nós adoramos demais. Obrigada pelo convite, Poxa, gente. demais. Vamos upar esta live amanhã no YouTube. Depois eu te passo o link. Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos falar sobre o projeto da Monomito e sobre você na coluna da Novo Contexto. Obrigada. Isso vai ser muito legal, gente, para o projeto. Isso. Isso está sendo um sonho, fazer uma contribuição para a Verdade, literatura né? policial. Na terça-feira. Mesmo se eu nunca mais escrever, Na terça-feira da semana que se eu vem, mudar vai de pra- carreira. Não, é Martini com o Diabo, se Deus quiser, tá Resenha, saindo também. terça-feira que vem. E aí eu esperar o... Nossa, eu tô muito ansiosa agora. Vai ter sangue na foto. Pode meter o pau. Tenho certeza que vai ter sangue na foto. Mas engraçado foi eu pegando a Barbie da minha filha pra rabiscar, né? Fazer lá o que o serial killer faz. E aí ela, mamãe, isso vai sair da minha Barbie, né? Calma, vai, Sofia, calma. Eu amei aquela foto, eu dei um print naquela foto. Eu adorei A gente se aquilo. diverte. Eu falei, puta, isso foi genial, cara. Foi muito legal, amei. A pessoa tá falando, não ouse parar de Não, escrever. Gente, não não. vou. Cara. Você amou, eu amei Não o vou. seu livro, mas assim, do jeito que não dá pra descrever. Até botei no final da resenha, né? Eu vejo Kate, eu vejo Cláudia. Eu vejo Cláudia. Eu amo Cláudia. Eu adorei Cláudia, também aquilo. fã de carteirinha. Putz, sensacional. Você tá de parabéns. Gente, eu amei aquilo. Obrigada mesmo, mesmo, de coração mesmo. E quando eu for visitar minha sogra, você avisa. E parabéns também, Eu vou né? também visitar a sogra dela, que eu adoro a sogra dela. Parabéns. Venham, venham, Vamos. venham. Venham mesmo. Obrigada, viu, Cláudia? Um beijo para todo mundo. Obrigada para todo mundo. Leiam nacionais. Leiam nacionais. Sim, leiam, 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 leiam. Gente, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo canal, por tudo, tudo, tudo. Tá muito legal. Eu tô acompanhando as lives quando eu posso, que é meio punk. Mas obrigada e parabéns. Obrigada, Deus. Cláudia. Um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, gente.